três tipos de silicones, viu, pessoal? Não sei se vocês já viram, mas tem um pessoal que usa um silicone para limpar painel de automóvel. Aquele silicone é chamado de silicone oleoso. É um líquido. Esse mesmo silicone pode ser também utilizado na fabricação daqueles cosméticos em que você tem mais de uma fase. Já viram cosméticos com mais de uma fase? Tem uns óleos que são chamados de óleos bifásicos, óleos trifásicos. As meninas aí que gostam de se maquiar, tem uns demaquilantes que são óleos bifásicos. Conhecem esses óleos bifásicos? Então, numa daquelas fases você tem um silicone. Aquele silicone ali é chamado de silicone oleoso. Mas tem outros silicones que têm uma consistência que a gente chama na química de consistência semissólida. Nem é tão líquido, nem é também sólido. É semissólido, pastoso. Muito utilizado na indústria civil como cola de vedação. Já viram isso? É comum em casa, às vezes, utilizarmos para vedar alguma coisa, pega cola de silicone ou chamada de borracha de silicone. E tem outros que já tem um aspecto aí de sólido, umas borrachas, que o pessoal gosta muito de colocar como apoio para vidro. Já viram isso? São as borrachas. O que vai indicar se um silicone é oleoso, mais fluido ou menos fluido, é o tamanho de suas cadeias, ou o tamanho dos radicais orgânicos presentes em suas cadeias. Os silicones, eles são inertes quimicamente, ou seja, são pouco reativos, e é graças a essa propriedade da baixa reatividade dos silicones é que eles são utilizados em próteses. Então você pode fazer enxertos de silicone sem prejuízos, desde que seja um silicone de boa qualidade. Tem gente aí que usa silicone de qualidade duvidosa, não sabe a procedência e aí sofre as consequências do uso de um silicone de qualidade ruim. Seja qual for o silicone, ele é produzido a partir de quem, pessoal? A partir do elemento químico silício, daí vem o nome silicone. O monômero utilizado na fabricação dos silicones pode apresentar um grupo metil ligado ao silício ou dois grupos metila, ou esses grupos podem ser substituídos por grupos etila e assim por diante. Ligados ainda ao silicone, você tem aqui átomos de cloro. Ou podem ter também grupos OH. E quando isto aqui polimeriza-se, olha só o que vai ser liberado aqui. Na condensação, libera-se também o que? HCl, Si, Si, CH3, 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 CH3. E isto aqui, pessoal, vai se estender. Eu vou ter N moléculas daquele polímero formado. Em cremes para as mãos, utiliza-se ali o do tipo oleoso.
não só em cremes para as mãos, mas também em batons, usa-se também em blush, usa-se também em cremes para o cabelo, em que você vai ter o silicone formando sobre o pelo o quê? Uma pequena camada, como se fosse uma camada isolada do pelo. Pessoal, à luz da química verde, que crítica vocês fariam à fabricação de policarbonatos e silicones? À luz da química verde, liberação de substâncias tóxicas para o meio ambiente. À luz do que nós já estudamos, o que vocês poderiam fazer para evitar o lançamento de HCl para o meio ambiente? Sai gasoso. Eu posso canalizá-lo para onde? Para um meio que seja básico. Por que eu tenho que canalizá-lo para um meio básico? Porque na hora em que esse ácido entrar em contato com o meio básico, ele sofrerá neutralização, produzindo um composto iônico. Esse composto iônico produzido é um composto não que volátil, então eu tenho condições de retê-lo e não tenho a preocupação aí de lançar algo que possa contaminar a nossa atmosfera. Entendido isso? Um outro polímero adorado por vocês é esse aqui. Não só vocês, eu também adoro esse polímero aí. O poliuretano. Sei, inclusive, que se vocês pudessem fazer um pedido agora, tenho certeza que ia fazer assim: apareça poliuretano nessa sala imediatamente, para que todos pudessem se deitar. O poliuretano é um polímero utilizado na fabricação de quê? De colchões. O que vem a ser o poliuretano? O poliuretano é um polímero que eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado com relação a ele. O poliuretano não se enquadra bem nem dentro de polímeros de condensação e nem tampouco dos polímeros de adição. Mas se vocês forem exigidos em alguma prova por aí para classificá-los dessa maneira, classifiquem-no como polímero de condensação. Porque ele não se enquadra nem dentro dos polímeros de adição e nem dentro dos polímeros de condensação. O poliuretano ele tem dois grupos funcionais reativos. Estão aqui os dois grupos funcionais reativos. Característica de quê, pessoal? Característica de monômero que polimeriza-se por condensação. E quando ele reage com esse composto aqui, dá para perceber que esse composto aqui não tem a menor característica para polimerizar-se por adição? Porque para um monômero polimerizar-se por adição é necessário que ele tenha ligação π entre carbonos. Ali tem, pessoal? Não. Então,
Esses monômeros não possuem característica para polimerizar-se por adição, mas têm para polimerizar-se por condensação. Qual seja a característica? A presença de dois grupos funcionais reativos. Quando o grupo OH do álcool ataca este carbono, rompe-se a ligação π carbono-nitrogênio e o hidrogênio que estava ligado ao OH migra para cá. Ó. A mesma coisa acontece com esse OH ao atacar essa região. Por ter dois grupos funcionais reativos, levaríamos à seguinte conclusão: esse composto polimeriza-se por condensação. Mas na polimerização por condensação, não forma-se uma outra molécula além do polímero? Nesse caso aí, não há a formação dessa molécula pequena. Por isso que eu digo que não se caracteriza bem nem como polímero de adição, nem como polímero de quê? De condensação. Eu acho melhor classificar isto aqui como um polímero de rearranjo. Polímero de rearranjo. Esse polímero produzido tem uma estrutura. Olha só para onde veio o hidrogênio do OH. Ó. Se liga agora ao nitrogênio. O carbono continua formando dupla com o oxigênio, mas ligado aqui agora tem um oxigênio. E para a direita, o que nós temos é algo semelhante. CH2, essa região é derivada do álcool, o etilenoglicol, e isto vai se repetir N vezes. Detalhe, qual é o único produto obtido aí? O polímero. Não tem uma segunda molécula. Se fôssemos analisar apenas isto, diríamos que o polímero era de adição, concordam? Mas o monômero aqui não tem dupla ligação, não tem ligação π. Portanto, não caracterizaria bem uma polimerização por adição. Esse polímero é chamado de poliuretano, porque possui uma função orgânica que não estudamos até então, pessoal. Esse grupo funcional é característico de uma função orgânica chamada uretana. Daí o nome do polímero ser poliuretano, por apresentar diversas funções denominada uretana. Esse polímero aí obtido tem a capacidade de, quando uma força se aplica sobre ele, cessada essa força, o que acontece? Ele volta à posição original. Por isso se aplica bem a fabricação de quê? A fabricação de colchões. Na hora em que isto aqui, pessoal, está sendo produzido, há liberação de calor, e esse calor liberado, pessoal, faz com que aquilo ali se expanda, de modo que no momento da produção você controla o quanto quer que aquilo ali se expanda. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando vamos comprar um colchão, nós compramos um colchão com base no nosso peso. É ou não? Já ouviram falar nisso? E aí você tem
colchão de densidade 20, colchão de densidade 28, de densidade 30. O que quer dizer esse colchão de diferentes densidades? Na hora em que esse polímero está sendo produzido, você tem um êmbolo móvel aqui, que você consegue regular o quanto aquilo ali vai o quê? Vai se expandir. Se ele se expande mais, eu vou ter uma densidade o quê? Mais baixa. Se eu deixo uma expansão menor, eu terei uma densidade maior. Aí você tem um colchão mais duro, um colchão mais flexível. Tem uns colchões que são bem duros, colchões anatômicos, e tem outros colchões em que você deseja um colchão mais macio, como é o caso da espuma de travesseiros. Você quer um travesseiro mais macio. E tem um polímero também muito interessante, que é esse aqui, ó. Baquelite. Já ouviram falar em baquelite? O baquelite é um polímero muito utilizado na fabricação daqueles cabos de panela. Conhecem uns cabos de panela que tem pretos? Aquilo ali é feito de baquelite. Não deixem que o pessoal que trabalha na casa de vocês com aquelas panelas coloquem aquele cabo ao fogo. Se aquilo ali pegar na chama, você vai perder o cabo da panela. Aqueles polímeros não são recicláveis. Estamos falando de que tipo de polímero? Estamos falando de polímeros termofixos. Os polímeros termofixos são aqueles que não dão para reciclar. Se você tentar aquecê-los, o que é que vai acontecer com eles? Sofrem decomposição. Já tínhamos falado disso aqui anteriormente, não já? Pois bem, o baquelite ele é produzido a partir de quem, pessoal? Fenol. Testezinho aí para os senhores. O grupo OH é um orientador ortopara ou é orientador meta? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. É um orientador ortopara. Na produção do polímero baquelite, partimos do fenol e aqui nós vamos substituir os hidrogênios do fenol nas posições orto e para em relação ao grupo OH. A reação ocorre do fenol com um composto que vocês já conhecem. Quem é isto? Fenol mais quem? Mais um aldeído, o aldeído mais simples que vocês conhecem, o metanal. Vejam só o que acontece quando colocamos o fenol com o metanal. Esse hidrogênio está na posição orto em relação a isso aqui? O que é que vai acontecer aqui? Reação de desidratação. O que é que eu vou produzir? Na hora em que isto aqui está polimerizando, pessoal, eu não tinha hidrogênio aqui? Sabe o que vou ter agora ligado aqui?
quem? CH2. Esse CH2 forma uma espécie de ponte entre os dois grupos fenólicos. E o que é que vai acontecer desse lado aqui, pessoal? Vai acontecer a mesma coisa. E o que vai acontecer para cá? A mesma coisa. Com um detalhe. Aqui também não é fenol. Olha o que acontece aqui, pessoal. Também vai ter desidratação. Aí esse anel se liga a outro anel para cá, ó. E vai acontecer a mesma coisa com esse hidrogênio se estendendo para cá. E vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Outro grupo CH2 ligado a quem? A outro grupo fenol. E esse grupo fenol com esse aqui vai formar a mesma coisa, ó. E eu não sei se vocês percebem, mas isto aqui vai se estender. Isto aqui vai se estender. Isto também se estende para cá, para cá. E o que é que vai acontecer bem aqui? Essa cadeia se liga a outra cadeia. O que é que nós temos aqui? Vocês concordam que na parte de baixo eu teria uma cadeia polimérica bem grande? E acima também? E o que acontece entre essas cadeias poliméricas? Tem uma ligação entre elas, chamamos isso de ligações cruzadas. Quando é que um polímero é termofixo? Quando ele apresentar cadeias poliméricas com ligações cruzadas. Em nossa última aula que falávamos de borrachas, eu não sei se vocês estão lembrados, mas naquela aula eu falei de borrachas vulcanizadas. Eu disse que numa borracha eu tinha uma cadeia ou várias cadeias poliméricas com várias ligações duplas. Lembram-se disso ou não? Sim. E disse que um americano chamado de Goodyear, ao adicionar enxofre à borracha, acabou produzindo uma borracha mais resistente, mais elástica, graças a quê? Graças às ligações de enxofre entre as cadeias, chamadas de pontes de disulfeto. Essas ligações cruzadas transformavam um polímero termoplástico em um polímero que? Termofixo. Portanto, as borrachas que são utilizadas na fabricação de pneus não podem ser recicladas, pois quando são aquecidas, o que acontece? Sofrem decomposição. Todo polímero termofixo deve apresentar como característica a formação de ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas. Eu não sei se dá para perceber aqui, ó, pessoal. Esta cadeia aqui não seria uma cadeia polimérica bem grande. Aqui outra cadeia polimérica. Existe ou não uma ponte entre elas?
Se tem ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas, estamos falando de um polímero termofixo. Certo, Rebeca? Os polímeros termofixos são aqueles que apresentam cadeias poliméricas com ligações cruzadas. A propósito, as proteínas são termofixas ou são termoplásticas? Será que o professor de biologia já disse a vocês que existem aminoácidos enxofrados? Cisteína. Lá vem a cadeia polipeptídica se novelando. Outro aminoácido enxofrado. O que aconteceu com a curvatura daquela proteína? Aproximou duas cadeias laterais de aminoácidos que contêm enxofre em sua estrutura. Qual é a consequência dessa aproximação? Formação de uma ligação cruzada. Uma ponte de quê? De disulfeto. O professor de biologia, quando falou de estrutura proteica, ele deve ter dito para vocês que na estrutura terciária há formação também de pontes de disulfeto. Ele falou disso? Essa ligação é forte ou é fraca? É uma ligação fortíssima. Estamos falando de ligações químicas de primeira grandeza. Ligação covalente. Então, o que é que mantém a estrutura terciária de uma proteína? Ligações de hidrogênio, interações de dipolo-dipolo, dispersão de London, interações iônicas, ligações do tipo que? Covalente. E é por esta razão que nós temos a maior preocupação com o aquecimento das proteínas. Quando nós aquecemos as proteínas, pessoal, nós desnaturamos essas proteínas e dificilmente nós teremos restabelecida a sua estrutura original. Quase sempre a desnaturação por aquecimento é irreversível. Quase sempre a desnaturação por aquecimento é irreversível. Porque você, na sua casa, você não põe um ovo para fritar, depois coloca na geladeira e a clara volta a ser o que era antes. Não volta? Não volta. Estamos ali diante de um fenômeno o quê? Irreversível. Quando você aqueceu a clara do ovo, o que aconteceu? Você desnaturou a ovo-albumina que estava presente na clara. Então, estou diante aí de um fenômeno irreversível. Quando é que é reversível? Quando você destrói apenas parte da estrutura terciária. Muito comum acontecer quando você submete essa proteína a variações de pH, mas variações que não sejam muito que bruscas de pH, porque você também poderá levar a uma ruptura drástica da estrutura. Como é o caso de quê, pessoal? Coalhada do leite. Como se forma a coalhada do leite? Oi? Oi? Fervendo o leite? Não, dificilmente você forma a coalhada fervendo o leite. Aí você tira a nata. Você coalha o leite, pessoal, variando o pH dele, variando bruscamente. Quando é que a coalhada se forma?
quando se diz que o leite azedou. O que é azedar o leite? Se eu azedei o leite, pessoal, é porque eu produzi nesse leite um ácido. Que ácido? Pessoal, que ácido poderá ser produzido a partir da fermentação do açúcar do leite? Por que será que iogurte é chamado de bebida láctea? Qual é o ácido que é produzido ali, pessoal? Ácido lático, é fermentação láctea. Então você produz ácido lático, o pH cai bruscamente e o que acontece com a proteína que estava dissolvida no leite? Ela se desnaturou e se tornou insolúvel no meio. Disse que o leite coalhou, coagulou. Nada mais foi do que a mudança na estrutura de quem? Da proteína, que era uma proteína globular, em que os grupos que tinham aversão à água estavam voltados para o interior do glóbulo, e com a desnaturação, que foi que aconteceu com esses grupos hidrofóbicos? Ficaram expostos e a proteína torna-se o quê? Insolúvel no meio. Então o baquelite é um polímero, pessoal, que ele é muito utilizado. Não sei se vocês lembram, mas esses espelhos antigamente tinham interruptores que você acordava à noite e conseguia ver o interruptor. Esse aqui não, mas tinha um material que era fosforescente. Para aqueles interruptores em que eram fosforescentes, o espelho desse interruptor era feito de baquelite. Cabos de panela, também feito de baquelite. Por que pararam de produzir? Justamente porque eu não posso reciclá-lo. Do ponto de vista da química verde, um polímero é melhor para o meio ambiente se eu o quê? Se eu puder reciclá-lo. Se eu posso reciclá-lo, eu posso transformá-lo em outro quê? Objeto. Lembrem-se dos 3 R's. Reduzir o consumo, reutilizá-lo e reciclá-lo. Se eu produzo um polímero que eu não vou ser capaz de reciclá-lo, do ponto de vista da química verde, esse não é um bom polímero. O que está em moda ultimamente são os polímeros verdes. O que são polímeros verdes? Existem 2 classes de polímeros que poderiam se enquadrar dentro dos polímeros verdes. Nos dias de hoje, que cada vez mais nos preocupamos com as questões de sustentabilidade, dessa aula de polímero eu queria que ficassem algumas coisinhas. Nós estudamos na aula passada, ou na aula retrasada, um polímero que era derivado desse composto. Esse composto ele é chamado de etileno. Ele pode polimerizar-se para dar origem a um plástico conhecido pelo nome de polietileno, que pode ser de alta densidade ou de baixa densidade. O etileno é um composto que nós não o encontramos na natureza em grandes quantidades. Eu tenho que produzi-lo. E nós o produzimos como? Craqueamento de quem? Do petróleo. Mas o etileno, ele também pode ser produzido a partir
disso aqui, ó. Conhecem esse composto? O etanol. Por meio de uma reação de desidratação intermolecular ou intramolecular? Desidratação intramolecular. Quando colocamos o etanol na presença de ácido sulfúrico a 170 graus Celsius. Eu posso produzir etileno, seja por craqueamento do petróleo, seja por desidratação do etanol. Se eu produzir polietileno a partir de etileno advindo do etanol, isso seria considerado um plástico verde. Qual é a ideia de plástico verde aí? Um plástico que é obtido de algo que é renovável, enquanto isto não é renovável. Plástico verde pode ser utilizado de outra maneira. O que é que está em moda hoje em dia? Que composto é esse, pessoal? Tem a função ácido carboxílico e tem a função álcool. Então ele tem dois grupos funcionais reativos na molécula. Então isso pode polimerizar-se. Esse ácido é o ácido 1, 2, 3 e 4, o ácido 3-hidroxi butanoico. Esse ácido dá origem a um plástico chamado de PHB. Ácido reage com álcool ou não? Mas vai reagir com álcool de outra molécula exatamente igual a esta. E essa região reage ou não com outra carboxila? CH2, CH, eu vou jogar o CH3 para baixo e o OH de lado. O, C dupla O, e vai se repetir aqui, não é isso? Esse polímero, ele é produzido por um grupo de bactérias que conseguem transformar celulose nisto aqui. Isto aqui é um polímero natural, PHB. É o que há de mais moderno utilizado hoje na fábrica de sacolas de supermercado, por exemplo. Qual é a vantagem desse plástico? Ele é natural e encontra no meio ambiente sistemas enzimáticos capazes de quê? De degradá-lo. Isso é ou não vantajoso? Olha aí, pessoal, ao invés de eu utilizar um polímero que vai demorar 100 anos para se degradar, eu uso um polímero que em meses ele já se decompõe por completo no meio ambiente. E tem um outro tipo de plástico que está sendo muito utilizado ultimamente, que é um plástico que tem adicionado a ele amido. Esse amido é adicionado ao plástico de propósito. Se eu incorporo o amido ao plástico, significa dizer que o plástico sintético terá a sua massa reduzida no material ou não? O amido é degradável?
É sim. E aí esse plástico se degrada com maior o quê? Com maior facilidade. Então tomem cuidado, prova do Enem pode explorar de vocês plásticos verdes e plásticos biodegradáveis, que são melhores para o meio ambiente.